O pastor Paulo Henrique, conhecido como o Pastor da Onça, assistiu o vídeo que eu gravei comentando algumas de suas decisões ou doutrinas de sua igreja, e ele comentou. E é sobre essa resposta dele à minha pessoa que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Pois bem, o vídeo que eu gravei foi uma conversa, um conselho, onde eu falei, olha, analise bem suas decisões para que depois a sua igreja não seja um lugar onde as pessoas viverão oprimidas e as doutrinas que ali serão colocadas não sejam doutrinas de homens. Foi um conselho bem interessante. Ele assistiu o vídeo, não sei se assistiu todo, mas ele comentou. E aí, este foi o comentário que o pastor fez. Esses 3 comentários, que na verdade são 3 textos bíblicos, exatamente. O pastor Paulo, meu amigo, me refutou. Será mesmo? Ele mostrou a verdade. E eu vou conversar com você sobre isso. Mas, se você ainda é novo por aqui, inscreva-se, deixe o seu like, comente e ative as notificações. Pastor da Onça, se você está assistindo, não fique bravo comigo, eu vou analisar apenas a sua argumentação, esses textos bíblicos, tá? E agradecer. Muito obrigado por ter comentado com estes 3 textos bíblicos que são muito importantes para que a gente possa conversar, tá? Pois bem, ele disse assim, ó, aliás, ele colocou, né? Primeiro texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Parece que foi um elogio para o Evandro, né? Eu sou um espírito enganador e defendo doutrinas de demônio. Verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Nós vamos analisar depois daqui algumas coisas interessantes, tá? Mas antes, olha só, veja o que o pastor está falando aqui. Veja, preste muita atenção, tá? Aqui a tela, essa tela aqui, que é da Bíblia, que fica interessante também para que vocês possam acompanhar aqui junto comigo, tá? Vou colocar aqui para vocês. Veja bem, olha só. Olha só o que está dizendo aqui, ó. Verso 1, 1 Timóteo 4, tá? Mas o Espírito diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade, pois todas as coisas criadas por Deus são boas e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Vou voltar aqui para o comentário do pastor. Preste atenção. O verso 1 de Timóteo 4 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Aqui é um alerta. Foi uma profecia feita. Nos últimos dias, ou tempos à frente, alguns irão apostatar da fé. E aí ele dá sinais desta apostasia, para que a gente possa identificar o que é que está acontecendo, por que é que alguns estão apostatando da fé. E ele diz, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, primeira coisa, esse texto está falando de mentiras e doutrinas falsas. Mentiras e doutrinas falsas. Espíritos enganadores, mentirosos, que estão enganando, estão manipulando, e doutrinas de demônios, falsos ensinos, falsas doutrinas. Verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Homens não só mentirosos, mas hipócritas. Mentirosos porque ensinam o que é errado, o que é mentira,
ensinam uma doutrina de demônio, que não tem fundamento bíblico, e hipócrita, porque proíbem, mas fazem. Eles não são tão zelosos como parecem, não é? Daqui a pouquinho, pastor da onça, eu vou fazer uma colocação apenas para você. E aí, se quiser responder, fique à vontade. Tendo cauterizado a sua própria consciência. Homens que já cauterizaram sua mente. E aí você pode falar, ó, isso aqui que eu estou mostrando aqui não vai mudar em nada a mente do pastor Paulo, porque ele já cauterizou a sua mente, a sua consciência. Na mente dele, o que ele defende é verdade e acabou. Você pode mostrar o texto bíblico, pode explicar o texto bíblico. Ele e outros não irão aceitar. Por que não irão aceitar? Continua. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina verdadeira, não essa, pastor Paulo, que você diz defender. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, tá? Eu mostrei para vocês aqui, isso aqui, ó, porque aqui você tem o versículo 3 também, tá? Versículo 3 de 1 Timóteo 4. Esse terceiro comentário dele é de 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. E aí, veja aqui, proibindo o casamento. Esse texto deixa claro que falsos profetas, os hipócritas mentirosos, que têm a mente cauterizada, aqui, ó, que o texto fala, ó, eles proíbem o que Deus não proibiu, estavam proibindo casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Então, eles proíbem sinais de falsos mestres, sinais de falsos pastores, sinais de falsas doutrinas, sinais de doutrinas de demônios. Proíbem o que Deus não proibiu. Proíbem o que Deus não proibiu. Aquelas pessoas estavam, ó, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou. Homens hipócritas, mentirosos, enganadores, ensinando falsas doutrinas, doutrinas de demônios. Estavam proibindo o que Deus não proibiu. E o Senhor, pastor Paulo, está proibindo o que Deus não proibiu. Eu vou mostrar daqui a pouco. Mas esse texto aqui é rico. É rico. Eu quero fazer um vídeo curto, não muito longo. Eu posso depois trazer uma live sobre isso. Mas note o verso 1. Apostasia, por quê? Porque as pessoas preferem dar ouvido a espíritos enganadores, aos seus queridinhos, seus bezerros de ouro, seus falsos mestres, os seus grandes homens de Deus, que assim eles chamam, que na verdade são apenas mentirosos, são autoritários, você não pode falar nada, você não pode discordar, que você já era cancelado. E doutrinas de demônios, doutrinas falsas, doutrinas sem apoio bíblico, tá? Homens hipócritas, mentirosos, com a consciência cauterizada. Você tem 3 características, aqui no verso 2, o segundo comentário dele, você tem 3 características que identificam falsos profetas. Primeiro, são hipócritas, tá? É contra o que alguém faz, mas ele faz igual o pior. Hipócrita. Só ele pode fazer, ninguém pode. Só ele pode julgar, ninguém pode. Só ele pode questionar, ninguém pode. Só ele pode exortar, ninguém pode. Hipócrita, isso é hipocrisia. Segundo sinal, homens que falam mentiras, são mentirosos. E quando alguém diz que Deus proibiu e Deus não proibiu, este alguém está mentindo, é mentiroso. Quando alguém diz que algo é pecado, mas Deus não disse que é pecado, é mentiroso. Da mesma forma, quando alguém diz que não é pecado e Deus diz que é, essa pessoa é mentirosa. Quando Deus proíbe e alguém diz que pode fazer, esse alguém é mentiroso, tá? Então, o terceiro ponto, o terceiro sinal, mente cauterizada. Pode falar, meu irmão. Pode explicar, pode mostrar o texto, pode pegar o texto bíblico e colocar-se na cara dele. Tá aqui, rapaz. Não adianta. Não adianta. Ele já tem a sua própria verdade, não é?
a sua própria verdade. Você pode mostrar o texto bíblico, é capaz de ele zombar do que você está lendo. Porque na mente dele, ele sempre está certo e os outros é que estão sendo usados pelo demônio. 3 características. Lembra alguém? Hipocrisia, mentira e mente cauterizada. É teimoso, é uma mula empancada. Pode falar, pode aconselhar. Você sempre vai estar errado. E ele sempre vai estar certo. Porque, aqui ele já cita 2 Timóteo 4, né? Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quando você fala de sã doutrina, aí eles correm logo para dizer a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Mulher não pode brinco, não pode esmalte, não pode maquiagem, não pode usar bermuda, não pode usar não sei o quê. Isso é a sã doutrina para eles. Vocês não sabem nem o que é sã doutrina. Vocês não sabem, não entendem nada de santidade. Para vocês, santidade é viver do jeito que vocês acham certo. Enquanto mentem, enquanto falam heresias, enquanto trazem ensinos de demônios. Isso é viver em santidade para vocês? Hipocrisia. Falsos pastores. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Aqui é o povo, tá? Aqui é o povo. Verso 1, você tem um alerta que haverá apostasia, as pessoas darão ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio. No verso 2, você tem 3 sinais que identificam esses falsos mestres, esses homens que ensinam doutrinas de demônio. No verso 3, que ele não citou, você tem aqui que essas pessoas proíbem, eles proíbem o que Deus não proibiu. Proíbem o que Deus não proibiu. Quando nós chegamos em 2 Timóteo, vou colocar aqui para você ver. Aqui, esse aqui é o texto que ele citou lá, o 3º comentário. Só para você ver aqui, eu também não quero ser injusto com ele. Ele não colocou 2 Timóteo 4 porque tem limite de caracteres. Mas olha aqui, esse 3º comentário dele. Porque virá tempo em que não suportarão. Aqui é as características dos... Eu não quero chamar ninguém de gado. Mas a característica dos idólatras, dos adoradores de bezerros de ouro, dos falsos e mesmo verdadeiros que estão já muito ligados à mentira. Porque tem muito crente que é um crente verdadeiro, é um cristão verdadeiro, mas está sendo enganado. Este, com certeza, será disperso, aliás, desperto, e ele enxergará que está sendo enganado e vai sair de lá. Vamos lá, verso 3. Não suporta a sã doutrina, sinal de quem está já na apostasia ou quase nela, tá? Não suporta a sã doutrina. Não suporta ouvir a verdade. Prefere ser enganado. Prefere ouvir a mentira. Prefere aplaudir falso mestre. Prefere defender o culpado, tá? Muitos estão neste grupo do mimimi, sabe? Do não julgueis. Então, não julgue, não. Deixe que ele vai se ver com Deus. Olha, você está a um passo da apostasia ou já está nela toda. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Você conhece? Você tem os sinais deste povo que está vivendo uma apostasia. Eles não querem ouvir a verdade, eles não suportam a verdade ofende. Ofende. Você está me magoando, você está me ofendendo, não diga isso para mim. Deixe eu viver. Sinal de quem está vivendo apostasia. Não suporta a sã doutrina, ele gosta da mentira, ele gosta do engano. Ele não quer ouvir a verdade. Ele não quer viver a verdade. Muito simples, muito simples. E ainda amontoa, sabe? Eleva ou ergue o seu próprio bezerro de ouro, conforme suas próprias concupiscências. Conforme suas próprias concupiscências. Ou seja, ele busca o seu ídolo conforme aquilo que lhe agrada. Conforme o que lhe agrada. Interessante isso, né? Conforme aquilo que lhe agrada. Eles estão defendendo aí aquelas pessoas que falam o que eles querem ouvir. Eles buscam o líder que fala aquilo que está de acordo com o que eles querem ouvir, e não com o que eles precisam. Você que pensa assim, se você vive assim, você está na apostasia. Pois bem, vamos aqui à frente. Isso aqui é o estatuto doutrinário da igreja do pastor. Eu falei para vocês. Vou mostrar quem é que está ensinando engano e doutrina de demônio. Vou provar.
Isso aqui é o estatuto da igreja dele. Primeiro, fazer sobrancelha é pecado. Eu tenho um banner, tá? Vários prints de banner, que eu não vi todos. E eu não vou trazer aqui um por um. Tem alguns até que eu concordo. Mas a maioria que eu vi, só heresia. Primeiro, fazer sobrancelha é pecado. Ele citou 1 Coríntios 3,16. Aí eu coloquei aqui, 1 Coríntios 3,16. Eu vou lá. Que o cara citou o texto, eu vou ver se realmente é pecado. Quando eu chego em 1 Coríntios 3,16, olha o que é que eu vejo aí. Olha o que você está vendo aí. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ué, esse texto está proibindo a mulher fazer sobrancelha. Esse texto está dizendo que sobrancelha é pecado. Esse texto está trazendo um alerta. Primeiro, Deus não habita em templos. Vocês são a morada do Espírito. Vocês são o santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em vós. Isso não é alerta até para cuidarmos do corpo, não, pastor Paulo? Para que tanto homem quanto mulher tenham zelo pelo corpo, cuidem do corpo, sem se tornar idólatras de si mesmos, mas cuidar do corpo. Que mal tem a mulher fazer a sobrancelha? Ela vai deixar agora crescer? Quer dizer, se você gosta, deixe, né? Não estou falando que não deve. Mas agora a mulher não pode fazer uma sobrancelha? Tem que deixar a bicha crescer? Até topar no cabelo da cabeça? O homem, se tá aquela coisa toda, não pode arrumar também? É pecado? Onde? O texto está dizendo que nós somos santuários. Nós somos o templo. E aí, interessante, vocês, não todos, vocês cuidam do prédio. Né? O senhor colocou uns vídeos lá, olha, que prédio bonito e tal, a igreja, beleza, parabéns. O senhor cuida do prédio, tem que estar limpo, tem que estar todo bem iluminado, não é? O prédio pode estar bem iluminado, tem que estar com cerâmica bacana, tudo bonito, show, lindo. E aí as pessoas não podem cuidar do verdadeiro templo, que é o corpo. Pelo amor de Deus, me poupe. Continua. Aqui, ó, esse tá bem do lado aqui, diz assim, ó, homens, é proibido o uso de bermuda, camisetas, camisa com manga curta, regata, camisa polo, calça jeans, roupas coladas, corte de cabelos mundanos, né? Não sei que cabelo mundano é esse, ele vai citar, tipo degradê, moicanos, roupas coladas. Eu não sou o cara quadrado e nem retrógrado, mas tanto homem quanto mulher, biblicamente, devem se vestir de modo que faz jus à sua fé, coerente com o que acredita. Tanto o homem quanto a mulher não vai se vestir de modo sensual, mostrando o que não deve ser mostrado. Certo? Isso é o padrão. Inclusive, o apóstolo Paulo ensina, e eu já postei vídeo sobre isso, pode pesquisar. Como é que a mulher deve se vestir, tem aqui no canal. Então, é isso. Padrão, modéstia, limite. Não é o exagero de tudo é proibido, e não é também a libertinagem aí, a brincadeira que está que tudo é permitido. Nem tudo é proibido, nem tudo é permitido. Tem que ter um equilíbrio, ok? Mas vamos continuar, diz assim. Moicanos e etc. E demais coisas que possam trazer a sensualidade. Me diga onde um cabelo moicano ou degradê traz sensualidade. Aonde? Vamos continuar aqui, ó. Permitido corte social e careca. Somente corte social e careca. Só. O resto, tudo é pecado. Tudo é pecado. Deve-se usar a camisa social até o punho. Hoje eu já tô frito, porque nem uso camisa social. E não tá no punho. Ou até o cotovelo. Piorou. O meu cotovelo tá nu. E a calça social. Eu tô de bermuda agora. Aí ele cita os textos. Eu amo quando cita texto. Eu gosto. 1 Pedro 4,3. Vamos analisar 1 Pedro 4,3. Porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Interessante isso, né? Interessante isso. Deixa eu ver se eu não anotei errado aqui na hora da cópia. É isso aí mesmo. Agora, isso aqui, ele está dizendo que bermuda, uma blusa sem cobrir o cotovelo, ou tá no punho, um moicano degradê, isso aqui ele quer dizer que é cumprir a vontade dos gentios,
é andar em dissoluções, concupiscências, essas borrachices aqui, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. É isso mesmo? É isso que ele quer dizer? Não faz sentido nenhum, né? Faz sentido isso? Não. Alguém vive de bermuda e por isso vive de modo mal? Gente, vamos parar com isso, né? Alguém está vivendo de modo errado, sem qualidade, só porque está usando uma bermuda? É o sentido dessa palavra borrachiça. Claro que não, meu amigo. Claro que não. Mas ele cita Judas 1,19. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm um espírito. O cara de bermuda é sensual. O corte do cabelo está deixando sensual. Porque está usando uma camisa polo, está sensual. Pega o texto, lê, interpreta do jeito que ele quer e aí lança uma doutrina. Heresia, doutrina de demônio, mentira. Isso é um engano. Eu estou provando que você está aqui, ó, no primeiro versículo. Primeiro versículo. As pessoas estão dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Estão dando ouvidos a você, Paulo. Estão dando ouvidos a você. Pela hipocrisia. Você é hipócrita. Você acha que eu não vou provar? Vocês sabem, eu não falo nada aqui se eu não conseguir provar. Ok? 1 Pedro 3,4, ele cita também. Ele citou o 3, né? E eu citei 3 e o 4, versículo 3 e 4. 1 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Sobre esse texto, para não ficar longo o vídeo, eu vou recomendar para vocês. Deixa eu parar aqui. Eu vou recomendar para vocês o seguinte. Esse vídeo aqui eu gravei. Ó. Estão vendo aqui, ó. Pesquisem esse vídeo aqui que eu gravei, ó. Cristão e sensual. Bermuda, maquiagem, calça comprida, batom e esmalte são pecados? Pesquise esse vídeo, você vai ver a explicação desse texto que ele citou, ok? Vamos voltar aqui. Aí ele vai, um dos textos que ele usa é Isaías, capítulo 3, tá? E aqui é que eu vou falar para vocês, eu disse agora há pouco, você é hipócrita, e eu vou dizer por quê. Ele citou Isaías capítulo 3 aqui, para dizer, olha, essas coisas que vocês estão usando aí, isso tudo é pecado, né? Tudo é pecado. E aí, no último texto aqui, ele diz assim, fica expressamente proibido o uso de quaisquer tipo de joias. Quaisquer tipo de joia. Permitido a aliança de casamento ou noivado. Então, a exceção é só aliança. Qualquer joia está proibido. Vamos lá, então. Isaías capítulo 3, verso 16. Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião são altivas e andam de pescoço emproado, lançando olhares imprudentes, e ao andarem vão de passos curtos, fazendo tinios, ornamento dos seus pés. No versículo 16 está bem claro o que está sendo proibido, qual é o caráter dessas mulheres, o que está sendo combatido de primeira mão, a princípio aqui. Olhos são o quê? Altivas. O que é altivas, pastor? Pesquise. Orgulhosas, presunçosas, soberbas. Andam de pescoço emproado, dá no mesmo. Lançando olhares imprudentes. Veja a característica dessas pessoas. Veja a característica dessas mulheres. Essas características estão descritas aí, claro. Agora veja, aí ele citou aqui, ó, o verso 21 de Isaías, que diz assim, ó, os anéis e as joias pendentes do nariz. Aí ele diz, é pecado usar joia. Mas tem um texto todo, pastor. Vamos lá. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião e o Senhor porá a descoberta a sua nudez. Deus vai revelar quem é quem. E vai arrancar a máscara. Naquele dia tirará o Senhor o ornamento dos pés, e as coifas, e as luetas, os pendentes, os braceletes, os véus, os diademas, as cadeias dos artelhos, os cintos. Opa!
Também está no texto, pastor Paulo, os cintos. O senhor usa cinto? Se o senhor usa cinto, está em pecado, não pode. Coloca lá na sua igreja, irmãos, vocês não podem usar cintos, não é assim? Não é para ser coerente ao texto? Perfeito. As caixinhas de perfumes, não pode usar caixa de perfume, tem que jogar a caixa fora. E os amuletos, os anéis, as joias pendentes do nariz, os vestidos de festas, e os mantos, e os chalés, e os bolsos, os vestidos de diademas. A luz apagou aqui, é o demônio. As capinhas de linho, os turbantes, os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? E por cinto, uma corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície. E em lugar de veste luxuosa, cinto de silício e queimadura em lugar de formosura. Você está vendo aqui que Deus vai tratar, que ele está dizendo, né? Vou desmascarar, vou mostrar quem é quem, vou tratar vocês que são altivas, imprudentes, luxuosas. Aí sim, você está vendo aqui um exagero. Pessoas que estavam exagerando e com um caráter baixo, altivo, presunçoso, soberbo, imprudente. Aí o cara pega o verso 21 e diz, pronto, não pode usar joia. E os outros? Agora vai ficar mais legal. Eu peguei algumas traduções diferentes. Vamos lá. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume, os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, o casamento, vestido de festa. Você percebe que se você for ler o texto de forma irresponsável, você vai proibir tanta coisa, mas você precisa entender o que diabos é esse vestido de festa, o que são essas joias que estão colocadas aí, e não é toda a joia, não é todo o vestido, que tem vestido aqui que está proibido, mas é vestido de festa. Tem um nome específico agora, que é um vestido transparente, eu acho que até um dos textos traz aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, os vestidos diáfanos, são vestidos mais transparentes até, que a luz passa por ele facilmente. Então veja que não é proibido todo vestido. Mas olha, continua, vai ficar interessante. Os mantos, vocês que usam mantos, né? Não pode. Os chalés, as bolsas, pastor. Olha, as bolsas, pastor, eu não vou citar aqui ninguém que não seja o senhor. Eu quero só com o senhor, papo. Alguém que o senhor conhece de sua família ou de seus membros aí da sua igreja usa bolsa, não pode, está proibido aqui, ó, bolsas. Os espelhos, o senhor usa espelho, pastor? Não pode, está proibido também. As camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Aí tem tudo, né? E será que em lugar de perfume, aquilo que eu li. Veja a outra versão. Naquele dia lhes trará o Senhor os ornamentos dos pés e as coifas e as oetas, os pendentes, os braceletes, os véus, os diademas, as cadeias de artelhos, os cintos novamente, caixinhas de perfume, os diademas, os anéis, joias, pendentes, vestidos de festa. Vestido de casamento é um vestido de festa. Casamento é uma festa, é uma cerimônia. Os mantos, vestidos diáfanos, que é esse transparente que eu falei. Olha, está aqui o texto. Veja outra tradução. Aqui, versículo 23, os espelhos. Verso 2, os vestidos de festas. Verso 20, os gorros, não é? O Papai Noel está proibido. Gente, eu estou trazendo essas versões diferentes aqui para você ver. Não é só pegar, está escrito joias, é pecado. Não, filho. Porque está escrito espelho, vestidos, a caixa de perfume, tá escrito aqui, bolsa está escrito também. E aí, pastor, isso tudo está proibido? Então, pastor Paulo, veja, pense nisso. Estude o texto, analise o texto, deixe de lado o que o senhor ouviu e tente recomeçar um estudo bíblico. Porque se o senhor quer ser coerente, o senhor proibiu joias porque está no versículo 20 e 21. Mas no versículo 23 tem espelhos, no versículo 22 tem vestidos, tá?
Deixa eu ver onde está. Aqui no versículo 22 está os vestidos e bolsas. Então, espelho, vestidos, bolsas é proibido. Cinto é proibido também. E aí? Me parece, pastor, que vocês estão proibindo só aquilo que vocês não gostam. E permitindo que para vocês é certo. Eu não estou dizendo que é pecado usar um cinto. O texto também não está dizendo isso. O texto está descrevendo como as pessoas estavam. E ele só está contrastando. Vocês estão bonitos, aparentemente formosos, eu vou arrebentar com vocês. Eu vou tornar tudo isso aí em pranto, choro, lágrimas. E mais uma vez a lição é, não pense que porque você está bonito ou bonita por fora, que isso também está por dentro. Algumas pessoas estão todas arrumadas por fora, por dentro estão podres. Algumas pessoas, aparentemente, são santas, puras, zelosas, por dentro, aqui, podre, mente cauterizada, mente, engana, ensina doutrinas de demônio, segue bezerros de ouro. Vou voltar aqui para o começo. Então, pastor, o senhor comentou aqui 3 versículos que servem para provar que o senhor está ensinando engano, doutrinas de demônio, sua mente está cauterizada, fala mentira neste sentido de ensinar essas doutrinas que não estão na Bíblia, e eu não estou dizendo que são todas. E me parece que seus seguidores são justamente estes que não suportam a verdadeira sã doutrina e amontoaram para si os seus próprios doutores, os seus próprios líderes. O Senhor. Pense bem nisso. Analise. Não fique com raiva, não. Não fique com ódio do Evandro, não. Eu estou lendo a Bíblia. Eu trouxe os textos, assim como o senhor foi lá no meu vídeo e comentou, e eu não lhe amaldiçoei, não fiquei bravo com o senhor. Não, jamais. Todos são bem-vindos aqui. Podem comentar o que quiser. E o senhor não foi desrespeitoso, embora tenha comentado aí, parece que eu estou ensinando doutrina, mas eu considero isso um direito seu e sua liberdade. Eu mesmo já conversei com o senhor pelo WhatsApp, o senhor comigo, e nunca me desrespeitou, sempre falou bem, sempre foi muito cordial e respeitoso com a minha pessoa, e por isso eu estou mantendo o mesmo. E mesmo que fosse desrespeitoso, eu seria ainda assim respeitoso com sua pessoa. Mas pense bem nesse vídeo. Não entenda como uma perseguição, entenda como um conselho de alguém que quer ver você bem. Entenda como um conselho de um irmão, eu vou lhe colocar assim, mesmo o senhor tendo colocado aí que eu sou um homem levado pelo engano. Eu penso que o senhor que está sendo levado pelo engano, que é o senhor que está ensinando doutrinas de demônio. E já mostrei aqui por quê. E sobre a hipocrisia, o senhor colocou, é proibido todo tipo de joia, a exceção foi só a aliança. O senhor usa relógio, pastor Paulo? O relógio, o senhor sabia que o relógio, ele é reconhecido como uma joia? Pense bem. Por isso que eu disse, hipocrisia. Proíbe joias, a exceção a aliança, ok. Mas proíbe as outras joias, mas usa relógio. Relógio é uma joia. Relógio é uma joia, tá? Então, não fique bravo comigo, não. Se quiser ficar bravo também, não posso fazer nada. Um abraço, obrigado a vocês que assistiram. Fiquem na paz, ótima sexta-feira a todos. E sábado, nós teremos aqui, se tudo der certo, se Deus quiser, um react. Nós vamos reagir. Deixa eu pôr aqui também, né? Deixa eu colocar aqui para você ver o que nós vamos reagir. Nós vamos reagir a nossa querida irmã Matuza e o nosso cabeludo favorito, rapaz. Deixa eu pôr aqui na tela. Vamos reagir ao nosso cabeludo favorito. Quem é o cabeludo favorito aí? Ele, Reiner. Aqui. Nós vamos reagir a este vídeo aqui, ó. Vamos reagir ao vídeo que o Reiner fez respondendo a irmã Matuzinha. O que será que o Reiner falou para a irmã Matuzinha? Vocês já sabem, mas eu vou reagir aqui também sobre este cabrinho aqui, Francisco Evangelista. E ontem fizemos uma live, Otto, eu e o Fábio, vou acrescentar a foto do Fábio aqui ainda, sobre a abertura polêmica das Olimpíadas. Pois bem, já falei demais, passou aí do tempo, eita, mais de 30 minutos. Gente, um abraço para vocês, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. E não esqueça, inscreva-se, deixe seu like, comente e ative as notificações.